E apesar de você estar hoje, Renatinho, atuando ainda no meio do futebol, né, como treinador, você sente saudade do tempo que você jogava, daquele clima de vestiário, daquele clima de chegar num novo clube, de fazer aquela vivência de jogador de futebol? Olha, eu sou um cara muito organizado nas minhas coisas, né? Até para parar, eu digo, no dia que eu parar, eu não volto nunca mais, né? Porque assim, futebol, ele é bom, mas ele tem um início, meio e fim, como tudo na vida, Claro. né? Então eu vejo muito ex-atletas que jogaram comigo, que param e ficam, eu vou voltar e depois de um ano forço uma volta. Não, eu me programei para isso, né? Não é à toa que eu tive, durante esse período que eu tive no Globo, eu tive 2 propostas para vir pro ABC. 2. Né? Como a primeira, técnico como atleta. Como atleta, né? Primeiro com o Zé Teodoro em 2014, na Série B, e depois com o Ranieri, quando a gente subiu no Globo 2017, no ano de 2018. Eu tive 2 situações para vir e eu não queria vir. Por quê? Porque eu já tinha me planejado para parar. Né? Então não ia acrescentar muito para mim. Apesar que era aqui no estado, perto de casa. Né? Mas eu sempre tive muito um direcionamento. Eu me programei para parar com 2, 3 anos, né? Entre esse ano e o outro, que era 2018 e 19. Um dos dois eu ia parar. Né? No 18 a gente conseguiu permanecer o Globo na Série C. E aí eu disse, não, acho que agora é o momento de parar. Né? E aí fui parar e eu, antes de parar, eu já fazia faculdade. Né? Em 2016, 2017, eu entrei na faculdade já para quando eu parasse, tivesse bem próximo, né, de terminar. E foi assim que aconteceu. Né? Em 2019, 2020 eu terminei minha faculdade. E aí tirei o ano de 2019 para me preparar. Então você já tinha a cabeça em ser treinador, né? Você já era uma coisa que você almejava, é ser treinador, não é isso? Olha, eu sempre dizia que quando eu parasse de jogar, eu não queria atuar no meio do futebol. No futebol, principalmente profissional. Né? Porque o futebol profissional, esses últimos anos que eu tive, né, em clubes aqui, como o próprio ABC América, a gente teve muito desgaste, né? Então isso vai desgastando, não é só eu, são muitos atletas. Tem um desgaste muito grande, principalmente quando você passa 2, 3 anos no clube, há um desgaste, né? E isso foi me desmotivando muito, né? E eu, poxa, velho, eu vou 20 anos de futebol com esse desgaste para iniciar como técnico, para ter desgaste de novo. E eu não tinha muito essa pretensão, né? E aí eu comecei, quando o Luizinho Lopes chegou lá no Globo, e aí eu já estava próximo de parar já, e a gente conversava muito, Luizinho, poxa, Renato, tu volta a estudar, inclusive foi até ele que me incentivou a voltar a estudar, né, e a terminar uma faculdade, e eu acabei criando o gosto, né, e a gente foi evoluindo com isso, eu fui criando o gosto, e aí eu fui começando a estudar também a parte do futebol, né, porque a gente acha que futebol, você para e vai lá para dentro, hoje, futebol moderno, tem uma preparação, entrar no molhado. Você vai entrar e não vai conseguir muita coisa, não. E eu comecei a me preparar. Comecei a estudar futebol. Eu gosto muito, né? Esse é um negócio que eu gosto, é estudar futebol. E aí fui criando o gosto. Né? E aí já no ano de 2018, eu tive a oportunidade de assumir interinamente. Né? Quando o Luizinho saiu, né? O presidente do Globo não queria trazer outro técnico. Renato, fica até o final do estadual. Era só um turno, era um mês. Eu estava machucado na época, né? Então deu o útil ao agradável ali. Você ainda estava atuando como jogador, se não me lembro, né? E aí assumiu a equipe como eu tinha acabado de machucar no jogo, fazia uma semana, eu acho que eu iria voltar com 20 dias. Né? E o campeonato durava 30 dias. Né? E aí ele não queria contratar, acabou me fazendo a proposta, eu disse, rapaz, eu fico aí esse período. Aí fiquei o turno, né, no Globo, junto com os jogos da Copa do Nordeste na época. E aí foi criando mais Foi despertando mais algo para mim ali, né? Eu já fui colocando algumas ideias que eu tinha, né, mesmo sem ter o conhecimento que eu tenho hoje. Mas isso aí foi despertando e nesse mesmo ano, 2018, eu parei. E aí fui me preparar já com o objetivo de ser um técnico. Rapaz, eu considero... Vou puxar o saco mesmo. Eu considero ser o cara, um treinador, como treinador, o mais diferenciado que a gente tem hoje aqui no Rio Grande do Norte, como treinador, na parte tática, técnica, ali. Você é um cara, muito diferenciado. Do jeito que você montou o Globo, o jeito que você montou o América agora, botou para jogar, a gente percebe a evolução técnica dos dois times. Isso é uma coisa que prova que
você foi um cara que estudou, né? Que você se aprofundou. Mas o seu lado boleiro também, você tá lá dentro, você já ter jogado, você já ter batido bola, saber como é a rotina, o dia a dia do jogador. Você acha que isso também ajuda nessa parte sua, assim, além de todo o seu conhecimento que você adquiriu, que a gente vê que você coloca em campo, que é nítido. A evolução dos times que você treina é nítida. Mas você sente que esse seu lado boleiro também influenciou? Não, com certeza, né? A gente não pode dizer que o lado de ex-atleta, né? O nosso lado de conhecimento ali dentro do campo, ele não ajuda. Ajuda e muito. Né? Eu sempre digo que o ex-atleta que se prepara, ele leva uma vantagem. Né? Isso aí é muito nítido, né? Porque o futebol hoje, ele necessita de uma preparação muito específica, muito, como é que eu posso dizer, muito a fundo mesmo daquilo que é o futebol, né? Hoje, por exemplo, para você montar uma sessão de treinamento hoje, né? Você tem que ter uma preparação para que o objetivo seja atingido, né? Eu lembro que antigamente era muito mais fácil. Você fazia 2 coletivos por semana, o coletivo era um treinamento, né, específico, né, para que a equipe, para que você potencializasse a equipe para jogar, né? Então hoje mudou muito isso. Existem outras, a ciência ela vai se aprofundando, né? É igual o celular. Tudo moderniza, né? Você passar um ano sem atualizar o celular, ele vai ficando para trás e quem está com ele atualizado vai levando vantagem sobre você. E o futebol, a cada dia é artigo em cima de artigo e metodologia de treinamento. Você lê muito? Leio. Eu criei um hábito de ler muito quando eu estava parando ali, já começando a estudar futebol. Então eu criei um hábito muito grande de ler. Né? De ler que a gente fala assim, ler mais do que a gente já lê naturalmente. Né? Eu sempre li, assim, leio muita Bíblia também. Então eu já tinha esse hábito, mas pouco. Hoje eu tenho um hábito muito maior de leitura. Né? Eu gosto muito de ler. Se uma das coisas que me fez evoluir dentro do futebol, eu acho também, por ser ex-atleta, foi a leitura. Eu acabo lendo muito livro sobre tática, muito sobre futebol, número de livro que tem números, eu gosto muito. Estatística, né? Estatística. Eu acho que o futebol, por exemplo, existe estatística sobre cobrança de escanteio. Né? A cada 10 cobranças de escanteio, sai uma cabeçada. Né? E a gente acaba treinando muito isso, uma situação que acontece muito poucos gols. Então são alguns confrontos que a gente faz, né? Como é diferenciado. A gente acaba confrontando. Eu sempre digo nas equipes, mas eu ainda não fiz. Eu digo, rapaz, eu vi muito o Barcelona fazer isso, né? Tirar um pouco o escanteio, ou criar algumas situações que não ficasse apenas na batida normal, uma troca de passe, alguma situação diferente. Eu digo, rapaz, eu vou ter que fazer isso. Esse ano eu disse, rapaz, a gente treinou tanto falta que não saiu um gol. Então, são situações que a gente tem que ter um confronto, e o futebol moderno é isso. E eu acho interessante quando o profissional se aprofunda naquilo que ele faz, entende? Seja treinador, seja atleta, jogador, né? Como a gente ouviu o Ivan se esforçava ao máximo para fazer aquilo que ele gostava. O próprio Alisson no episódio passado também. Minha ferramenta de trabalho é meu corpo, então eu tenho que cuidar disso. Entendeu? E eu acho bacana, como o Renatinho, como é técnico, apesar já da sua experiência como atleta, querer se aprofundar e querer se atualizar, principalmente. Um exemplo disso é o Jorge Jesus, por exemplo, que quando veio para o Brasil, ele deslanchou. Aí muita gente fala, mas lá na Europa ele não dá certo. Mas ele trouxe lá da Europa a filosofia dele e implantou no Brasil, com muitos técnicos que aparentemente não tentaram, né, chegar ali, por exemplo, a 10, 20% daquilo que ele traz, né, na filosofia dele, entendeu? Então aqui no Brasil ele consegue colocar essa filosofia em prática, pegou um elenco também que ajudou bastante para isso, entendeu? Então é muito bacana quando o profissional ele quer aprender mais, né, não fica ali naquela mesmice de sempre. E se observar também o próprio quesito do Jorge Jesus, você vê que ele, na Europa, ele implanta a mesma filosofia, né? A diferença é que aqui no Brasil ele tinha o Flamengo, que era ainda a maior potência, tem os melhores jogadores do Brasil na atualidade, e lá ele implanta a mesma filosofia, mas é o Benfica, né? Claro. É um dos melhores times de Portugal, mas
tem isso. Vai bater de frente com o Manchester City, um Barcelona, um Real Madrid, né? Não, é interessante isso do próprio Jorge Jesus. Inclusive, eu até comprei um livro sobre a história O dele. Mister, e eu botei aqui no meu Twitter, o Mister Renatinho. Não, a gente acaba, qualquer profissional do futebol, ele acaba se inspirando em alguém, na vida do mesmo jeito. Né? E eu me inspiro muito naquelas situações que eu acho que é a minha ideia de jogar. Não estou dizendo aqui que é a ideia de Jorge Jesus, não. Estou dizendo assim que a ideia de ter um jogo bem jogado, ela faz parte do conceito que eu penso. Né? Então, o próprio o Diniz, né, que eu também acho um futebol envolvente, né? Eu prefiro ser dessa escola, né? Do futebol. Você é desse do passe, mais... da coisa bonita, da troca de passe. Eu acho que o futebol brasileiro, aí pegando o gancho de Jorge Jesus, no livro dele, a gente viu muita coisa e eu vi algumas entrevistas dele, ele falando que ele estudou muito para ver como era o futebol brasileiro antes de vir. Tá vendo? Né? Então, muitas vezes o cara ele se preparou para quê? Para o futebol sul-americano, que é totalmente diferente do futebol europeu. Claro. Né? E como ele nunca tinha vindo no Brasil, né? nem na sul-americana aqui, na parte nossa, então ele acabou tendo que se aperfeiçoar em algumas situações que aqui existia. Né? Dentre elas, se você observar as equipes dele, meias, atacantes, eram muitas movimentações. Né? Basicamente ninguém ficava posicionado nas suas funções. Então, são algumas coisas que a gente aprende, né? Eu acho que até a vinda dele para o Brasil, junto com o próprio São Paulo também. Que para mim foram dos caras que deram uma chaculejada. Foi um ano revolucionário, né, para o futebol brasileiro. Hoje eu participei das últimas 3, 4 Série D, né? Como atleta, que a gente conseguiu o êxito lá no Globo e subiu, e como técnico a segunda. Né? E a gente já vê dentro da Série D as equipes, por exemplo, marcando mais pressão, né? Tendo um jogo mais apoiado, um jogo mais com a qualidade de jogo melhor, mesmo sem ter as peças para isso. Né? Mas você já vê algo diferente no Campeonato Brasileiro da Série D. Já vê alguém tentando outra coisa além daquele... Percebe uma evolução, né? Percebemos sim uma evolução. Né? A gente sabe que no Brasil é muito difícil o técnico, se ele perder 2, 3 jogos, né, ele já balança para cair, mas dentro disso tem a confiança no trabalho, naquilo que você faz. Né? Eu sempre falei isso no Santa Cruz, né? Eu cheguei lá no Santa Cruz, aqui eram 7 jogos, 6 derrotas e 1 vitória. Né? E eu via muito potencial na equipe, né? E a gente sempre falava nisso, né? De além de ser um time pequeno, a gente mostrar o nosso futebol, né, e fazer um negócio um pouquinho organizado, mas com qualidade, né, independente da equipe. E o Santa Cruz ele conseguiu 5 vitórias e 2 derrotas, uma para ABC e uma para América, e fomos para a final do turno. Né? Infelizmente na final o Cidadão acabou tirando o turno nosso, né? Mas o que eu quero dizer é que independente da série, se é A, B, C ou D, dá para você fazer uma coisa com qualidade, uma coisa com a preparação boa e com a ideia boa. Né? Eu sempre digo que eu entrei no futebol não para fazer igual a todo mundo, não. Eu entrei no futebol para fazer um pouquinho diferente. Né? E graças a Deus os trabalhos que eu tive esse ano, né, foram trabalhos consistentes. Né? O mais difícil que eu acho que foi o América, que é o clube maior, né? Que é um clube que estava... eu tinha chegado no clube, tinha chegado 23 contratações, basicamente no período que eu cheguei. Então, tudo isso foi uma preparação muito boa para mim. Né? Porque como eu me cobro muito, eu gosto de desafio, aquilo ali foi um desafio grande para mim. Eu disse, rapaz, eu tenho que resolver esse problema aqui. Né? Isso aqui vai ser bom para minha evolução. E graças a Deus a gente conseguiu resolver. Não conseguimos o acesso por um detalhe, por um pênalti, por uma situação, ou até por merecimento, o adversário mereceu mais que nós. Né? Mas o mais importante é que o ano foi produtivo para mim. Né? E eu consegui desenvolver um pouquinho das ideias que eu penso de futebol e graças a Deus deu êxito em 3 equipes diferentes, né? Então isso foi muito bom para mim e a gente espera que essa evolução ela continue.